No Evangelho de Mateus, como já lemos na liturgia, estamos aí no capítulo 24, verso 5, verso 15, lemos até o verso 28, esse então será o sermão dessa noite. Confesso aos amados que sempre com tremor e temor, estudando e compartilhando a palavra de Deus, esse é um dos sermões que mais nos comove temor. Até mesmo porque sabemos que existem várias posições escatológicas, uma das quais também eu outrora bebi, até ensinei, e essas versões, essas interpretações dos tempos finais, elas muitas vezes não contribuem, mas podem prejudicar os santos na questão das ênfases que muitas vezes podem ser colocadas de forma errada. Então, o título desse sermão é o Sermão Profético, a Grande Tribulação, sem mais detalhes. Nos sermões anteriores, amados, nós vimos os primeiros sinais da volta de Cristo, chamado pelos estudiosos como sermões escatológicos. A palavra, ela vem nos falar de profecias que tratam, que revelam o que ainda irá acontecer. E aqui, tratando do texto, o que iria acontecer para os ouvintes de Jesus, os seus discípulos, e também parte das gerações futuras para nós. Vimos a primeira parte desse sermão, o sermão escatológico de Jesus, assim titulado em algumas versões de Bíblias, que os princípios das dores, eles já começaram a acontecer a partir do cerco de Jerusalém. Nós explanamos aqui através do verso 3 até o verso 14 do capítulo 24, onde Jesus ele começa a responder as praticamente três perguntas que os seus discípulos fizeram para ele, né? Ali no Monte das Oliveiras, disse que iria estar relatando aqui e vou fazê-lo agora. Então, depois que Jesus disse que o suntuoso templo de Jerusalém não ia ficar ali pedra sobre pedra, aquela última construção suntuosíssima, grandiosa, admirava a qualquer um. E o Senhor, depois que ouviu dos seus discípulos: olha, o senhor está vendo? Que coisa linda, que prédio lindo, olha o símbolo da nossa fé. E o Senhor Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos no Monte das Oliveiras, já retirado ali do centro de Jerusalém, pergunta: dize-nos quando sucederão essas coisas? Uma pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Outra pergunta. E da consumação dos séculos? O Senhor Jesus então vai responder isso a partir do verso 5 até o verso 14, para relembrarmos o que já vimos. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amados, nesse sermão, então, nós veremos mais sinais a respeito da pergunta e resposta que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Sinais que indicam que ainda não chegou o fim. Ou parte que aponta para a grande tribulação, que também já aconteceu. E aí as questões ficam mais complicadas para nós, mas vamos tentar, na dependência do Espírito Santo aqui, entender toda esse sermão profético. Não aqui serei pretensioso em não deixar talvez alguns de vocês mais confusos ainda, sendo aqui humilde na dependência do Senhor, que Ele nos ajude. Então, a grande tribulação. Então aqui nós vamos continuar a entender esse maravilhoso sermão profético, que não só nos avisa sobre a grande tribulação, que não só vai ainda acontecer de uma maneira parecida com o que já aconteceu, mas também e principalmente nos encoraja a perseverar na fé e a aguardar com esperança a volta do Senhor Jesus Cristo. Se pudéssemos tirar uma aplicação principal desse sermão profético na parte da grande tribulação, seria aquilo que também converge com as outras interpretações escatológicas. Jesus vai voltar. Disse os anjos, Jesus vai voltar. O que muitas vezes atrapalha, que eu disse no início, algumas dessas interpretações e visões escatológicas, é querer adivinhar o tempo, é querer de uma forma ou de outra se preparar a mais do que deveríamos nos preparar já hoje com a fé e com tudo que nós já vemos e passamos, tá focando no dia, sem mesmo marcar data, e se esquece do que é o principal é a volta do Senhor. Daí o Maranata deve sempre sair da nossa boca, que o coração está cheio e fala: vem Senhor Jesus. Não que eu não aguente mais o estar aqui, enfrentar essas dificuldades todas, e não aguento mais de saudades, não aguento mais, eu preciso estar com o Senhor de uma forma literal, mas essa questão mais intrínseca, que deve fazer parte do sentimento, do entendimento, da motivação, do coração de todo verdadeiro cristão, está com o Senhor. Será que existe coisa melhor? Hoje já estamos num sentido de que o reino reina em nossos corações, o Espírito Santo está em nós, Ele é o Paráclito, aquele que nos consola, aquele que nos encaminha, que faz olhar a palavra e obedecer a palavra. Mas estar com o Senhor, será que teria coisa melhor que isso? Sem pensar no céu ou no que desfrutaremos lá, mas estar com o Senhor já é o céu pleno. Talvez então o mais importante de tirarmos desses textos, os quais estão em 3 evangelhos,
relatados em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um nas suas palavras. Marcos se parece muito com Mateus, um pouco mais econômico, como sempre, falando a igreja dos gentios. Mateus com um pouco mais de oráculos, falando aos judeus, citando Velho Testamento, e Lucas ali no cuidado mais da graça e da misericórdia, revelando-nos uma questão um pouco mais prática dessa vinda. Então vamos lá, verso 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, aí entre parênteses, tá? Quem lê entenda, Lucas não está, parece que entre parênteses, ele faz parte aí do cânon. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, por partes para entendermos. Amados, nós devemos considerar a resposta de Jesus aqui, corrigindo a pergunta dos discípulos. O Senhor Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Não foi isso? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor disse isso. O Senhor não falou de fim de mundo, o Senhor não falou da sua volta, mas eles pegaram aqui, e claro, todo um contexto do que já estava acontecendo, e fizeram essa pergunta meio que desesperadamente e também especuladamente. Então o Senhor Jesus vem aqui já corrigir a pergunta dos discípulos. Eles entenderam que o final dos tempos seguiria imediatamente a queda de Jerusalém, e não aconteceu, já vimos isso. Então Jesus corrige os discípulos sobre esse fato. Ele já havia mostrado que muitos distúrbios ocorreriam, e que um período mais intenso de proclamação do Evangelho iria acontecer antes que chegue o dia de sua vinda. Quanto à primeira parte da pergunta, considerada aqui isoladamente, quando sucederá essa destruição de Jerusalém e o seu templo? Uma outra tradução aqui. Jesus então responde, agora não mais de maneira que uma resposta que eles iriam também compreender, mas algo amplo. Jesus sempre trabalha assim, nós devemos também trabalhar assim, de ser uma técnica de compreensão, de interpretação. Devemos seguir e tentar olhar o todo para depois, através das partes, compreender esse todo. Assim fazemos também com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Se a gente for focar só um problema de alguém, sem considerar o contexto da vida dele, não seremos um conselheiro eficaz. Daí devemos considerar o todo, e o todo aqui aponta para o quê? Para a grande tribulação? Não, aponta para a volta do Senhor Jesus. O todo aqui aponta para a destruição do templo? Não, aponta para a volta de Jesus. O todo aqui aponta para os falsos profetas, falsos cristos, o próprio anticristo, que aqui está inferido também? Não, apontam para a volta de Jesus. E aqui, quando ele falou, ele ainda nem foi, nem tinha ido. Então, vamos tentar fazer esse exercício para podermos tirar o melhor daqui. Vai além de um só evento, então, da história. A própria destruição, pontuando primeiramente a destruição de Jerusalém, vai além de um evento só da história. Então aqui ele fala sobre esse personagem, vamos considerar assim, o abominável da desolação, uma figura aqui escatológica que podemos dizer que vai aparecer em 3 períodos da história do mundo e da história bíblica. Esse abominável da desolação, vamos também tentar chegar aqui
é um sermão que tinha que ser mais um estudo do que um sermão, me perdoem, mas seguindo o texto das nossas pregações. Quem sabe também aí de manhã a gente pode trabalhar um pouco mais com isso. Então aqui, 3 períodos da história. Um tipo aqui profanador, um tipo abominável, em que seus atos contra Deus e o povo de Deus se tornaram pontuais e claros, registrados. O primeiro deles foi referido por Daniel. Daniel, que profetizou, e Mateus cita, né? De que falou o profeta Daniel, né? Daniel profetizou isso 500 anos antes de Cristo. Lá no capítulo 11, verso 31, ele fala um pouco sobre esse. Capítulo 12, verso 11 também ele fala. Vamos correr aqui para não ficar longo o sermão que já é, mas vocês, por favor, leiam depois. Daniel profeta na Babilônia, cita a respeito desse abominável da desolação e o que ele iria fazer no templo. E esse de Daniel, especificamente, foi um cara chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epifânio, um rei Seleucida, que reinou entre 175 a 164 antes de Cristo, num período chamado interbíblico. Então não está isso na Bíblia, mas os estudiosos, e com a ajuda de historiadores da época e outros mais depois, registram essa história, esse fato. Então esse rei Antíoco IV Epifânio, Epifane, ele existiu e ele se levantou contra o povo de Deus, e especificamente atacando Jerusalém, atacando o templo, né? O período interbíblico também, se você nunca ouviu falar, ele vai ali de Malaquias, o último profeta, se cala, né? Malaquias, e aí depois, considerando João Batista como o primeiro profeta, volta Deus a falar, a se pronunciar. Então aí quase que uns 400 anos de silêncio, onde também Deus manifestou a sua ira contra o seu próprio povo, porque eles continuavam na mesma batida, a mesma batida de pecado, de idolatria, de indiferença, de culto apenas de aparência, né, sem terem os seus corações realmente voltados para o Senhor. Então, esse camarada aí, esse rei Antíoco Epifânio, ele invade, ele domina Jerusalém, ele ergue um altar aos seus deuses. Segundo alguns comentaristas, esse era o deus já dos gregos, né, Zeus. E ele ergue esse altar dentro do altar do templo, e lá ele sacrifica uma porca. Isso é abominável, não só a destruição, a mortandade que ele causou, mas ele profanou o templo sagrado do povo de Deus daquela época. E ele então sacrifica essa porca no altar, profanando o santuário, fazendo também cessar o sacrifício diário das ofertas estabelecidos lá por Moisés, né? Depois repetido em Deuteronômio. Ele tenta, e ele faz isso por um tempo, né? Ele também tenta impor a língua grega sobre os judeus, quebrar todo o conceito cultural que eles
tinham. Era ali o modelo helenístico de domínio, né? Você vai lá, deixa o povo no mesmo lugar, não mata todo mundo, cobra impostos, mas tenta destruir a sua cultura. Coincidência, talvez alguma coisa que estamos vivendo hoje em dia, esse mundo contra a cultura, tentando quebrar de forma não mais velada, mas explícita, a cultura judaico-cristã, que tanto abençoou e abençoa esse mundo. Resistamos. Aqui então, isso já aconteceu. Então, Daniel, ele profetiza isso acontece. E no ano 167 a.C., Jerusalém é então conquistada e praticamente destruída. Então Jesus está falando de uma profecia já acontecida, quando ele cita então o profeta Daniel. E nesse período interbíblico registrado pela história, isso aconteceu. Mas voltando aqui à profecia de Jesus, ele também estava dizendo que isso aconteceria mais uma vez. A palavra virdes, na língua escrita na Bíblia, que está lá registrada no texto que lemos, quando pois virdes, ou seja, quando vocês verem, mas também essa palavra, esse verbo, ele tem alguns significados mais expandidos, que seria talvez assim: quando vocês experimentarem algum estado ou condição. Então não é só uma questão de ver, mas é uma questão de experimentar, é uma questão de passar por tal situação. Então não é só... Ou seja, quando virem o sacrilégio, o abominável desolador, de novo, se eles assim se lembrassem ou tivessem esse conhecimento de Antíoco Epifânio, eles poderiam falar assim: mas de novo vai acontecer isso? Ou ainda vai acontecer, se a gente não sabe? Mas aqui, ficando nessa interpretação, eles deviam então entender esse oráculo, esse mistério, essa comunicação divina, e ela aqui se aplica, como nós já dissemos anteriores nos outros 2 sermões desse capítulo, é uma situação não só histórica, que resultou nessa abominação, nessa desolação da cidade, do templo, mas isso aconteceria mais uma vez na história. Então já tinha acontecido e iria acontecer mais uma vez. Daí todos quantos leem a profecia de Daniel compreendem isso. Como eu disse, entre parênteses, aqui no nosso texto de Mateus, Lucas fala assim: entendes o que lê? Quem entende, entendeu. Nem tudo que está na Bíblia é explícito, muitas coisas mistério, no sentido de também nos instigar a procurar saber, nos informar. Assim como no passado os lugares santos do Senhor haviam sido profanados, assim ocorrerá outra vez. E ocorreu, o que também já vimos nos sermões anteriores. Jesus parece aqui repetir o terrível fato histórico, onde dessa vez não as tropas de Antíoco Epifânio IV, mas sim as tropas romanas, do general Tito Vespasiano,
que começa a cercar Jerusalém em 67 a.C., faz ali um sítio, né, um cerco de quase 2 anos e meio, e aí todo sítio não entra água, não entra comida, não sai, não entra ninguém. Começa a se transformar numa situação de caos, de desespero, de morte. E nesse sentido foi startado, só lembrando que já dissemos, o povo judeu nunca, assim como qualquer outro povo, nunca gostou de ser subjugado. Então, de tempos em tempos eles se revoltavam, eles tentavam se livrar. E aqui o motivo desse cerco em 67 por Tito Vespasiano e 16 legiões romanas foi por causa dessa revolta. Mais uma revolta, agora vai com tudo e vamos acabar. E vimos que isso aconteceu definitivamente no ano 70 depois de Cristo, né? Os exércitos romanos, então, que estavam ali sitiando Jerusalém, derrubam as muralhas, né? Alguns historiadores, aqueles jovens que gostam, né, dessas questões de guerra, né? Existia lá um equipamento, só repetindo o que eu já disse anteriormente, chamado Scorpion. Até o nome é sugestivo, né? Que era o quê? Uma catapulta, que lançava pedra de 50 quilos, a uma velocidade de quase 120 por hora. Uma pedra dessa, batendo numa muralha, ia destruindo. E eles assim fizeram, derrubam as muralhas, invadem a cidade, destroem a cidade, entram no templo, profanam o santo lugar, botam fogo ali, queimando os que se refugiaram no templo, como velhos, crianças, moços, todos, né? Eles pensavam de duas formas, os judeus mais ali fanáticos, né? Ninguém entra em Jerusalém, ninguém derruba Jerusalém. E aí, se derrubar também, tem a fortaleza do próprio templo, ninguém entra no templo, né? Deu o que deu. Uma mortandade terrível. Então Jesus aqui adverte os seus seguidores de que quando isso ocorresse, os que estivessem na Judéia fujam para os montes, né? Ou seja, não tenta fazer outra coisa além do que eu estou ordenando, do que eu estou mandando, né? Aqui imaginando que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém ou o templo fosse destruído ou tomado, né? Era o próprio conceito dos discípulos, né? Não só admirando a beleza do edifício, a arquitetura, mas tudo o que aquilo transmitia, né? O Senhor está lá, o Santo dos Santos está lá, não é? O Senhor jamais vai permitir alguém, e sempre se esqueceram que isso já tinha acontecido. Uma outra vez foi com quem? Nabucodonosor, cativeiro babilônio, 70 anos. E assim a cidade é destruído, e o Senhor aqui dá essa ordem, né? Essa exortação, que eles fugissem sim, mas para lugares que ele aqui estava indicando, né? E aí então, quanto ao cumprimento, nós sabemos aqui que os judeus em geral, como dissemos, eles se precipitaram para dentro de Jerusalém e para dentro do templo de Jerusalém, ficando lá no átrio, em tudo quanto é lugar. Lembra que o historiador Flávio Josefo, soldado romano, depois historiador,
ele descreve um soldado que olha assim meio de esguio e vê ali numa das janelas do templo um monte de gente lá, e o cara no desespero e na maldade, é claro, faz uma tocha e chega lá e taca lá dentro, queima todo mundo, né? Alguns outros historiadores falam que o templo se queimou de tal maneira que o domo, a cúpula que era de ouro, derreteu, o ouro caiu e entrou ali nas pedras, no piso, a ponto dos soldados cumprirem a própria profecia de Daniel, de Malaquias também, de escavar ali o solo para tirar aquele ouro. Ou seja, profanando mesmo, tirando, usurpando e destruindo o próprio solo sagrado, né? A Bíblia no Velho Testamento fala que o solo e a terra tinha muito significado nesse sentido, né? Então os historiadores também falam sobre isso. E essa turma então toda lá dentro, morre a espada, morre queimado, um banho de sangue. E os historiadores, que alguns dizem que os cristãos que se lembraram das palavras de Jesus, eles fugiram para uma cidade nos montes da Judéia chamado Pela, ou Pérea, mas isso não tem um suporte robusto para se sustentar, né? O que a gente tem que entender aqui é o cumprimento dessas profecias. Foram fatos históricos. Então essa grande tribulação já aconteceu. Para esses, ela já aconteceu. São fatos históricos, são também geograficamente comprovados. Jerusalém, Judeia, não são outros lugares ou todos os lugares do mundo, né? Às vezes uma leitura desprovida de um pouco mais de atenção, a gente pega e joga isso aqui, ó, tá vendo? Tem que fugir para lá, não, está dizendo aqui que era Jerusalém, está dizendo aqui que tinha montes, está dizendo aqui a região da Judéia. Não é para fugir que vai pegar fogo todo mundo. Aconteceu. Algumas interpretações tentam forçar, então, não é para todos, ainda não. Podemos ficar nesse oráculo, ainda não. O texto continua, verso 17: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui, semelhantemente, o trabalhador que está aqui vestido apenas com uma túnica, né, foi para o trabalho com uma roupa só. Ele está trabalhando no campo, e aí a hora que ele vê que o negócio está pegando lá, está pegando fogo, a cidade está destruída, eu vou voltar lá para fazer a mala, vou voltar lá para salvar minha mulher, meus filhos. Aqui está dizendo, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Aqui o eirado é, nesse sentido, no próprio quintal da casa, ou mexendo lá com a plantaçãozinha, a criaçãozinha ali, né? Quem estiver no campo, aí mais longe, trabalhando, não volte, senão que deve imediatamente tomar o rumo para os montes. Lembrando que quem não agiu assim, antes insistiu em ficar em Jerusalém, e depois foi tentar fugir, foi morto. Lembra lá? Alguns irmãos depois falaram para mim, ô pastor, terrível, né? Quem vai tentar fugir depois, não vai. Pode até tentar, mas não vai meio quilômetro. Lembra lá que eram pegos, mortos e crucificados? Lembra lá que os soldados romanos, sabendo que alguns deles engoliram pedras preciosas ou pedaços de ouro, eram pegos, mortos, estripados ali mesmo para buscar essas pedras. O soldado ganhava mal, embolsava. Jesus está falando, ó, já, está vendo essas coisas? Quando virdes, vai-te embora. O coração então aqui compassivo
do nosso Senhor. Nós podemos ver aqui a misericórdia do Senhor, revelando em tantas ocasiões, revelado também em tantas ocasiões anteriores. Jesus não quer que os seus sofram, Jesus não quer que ninguém seja morto, judiado. Ele aqui está avisando, era inevitável, era profético. E Jesus aqui, sendo homem Deus, e aquele que tudo vê, sabendo do que iria acontecer, por permissão dele mesmo e do Pai, ele faz algumas considerações, manifestando a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, né? A situação difícil das mulheres grávidas, né? As dificuldades para se viajar no inverno ou nos sábados. E aí vem o verso 19: ai, porém, daqueles que estiverem, daquelas que estiverem grávidas e daqueles que amamentarem naqueles dias. Essa compassividade do Senhor, ela é revelada nos dias de seu ministério. O Senhor nunca desprezou uma mulher, nem até mesmo uma adúltera, quando foi jogada aos seus pés. Antes ele tratou dela, a orientou e a abençoou, dizendo: vai, não peques mais, né? Esse era o nosso Senhor Jesus, até nesse terrível sermão profético. Dias em que mulheres grávidas ou mulheres com criancinhas eram vistas com menosprezo, nem se contava. As palavras aqui do Senhor Jesus externam então uma consideração, um amor por aqueles que são mais frágeis e naquela época eram marginalizados, assim como pelas viúvas em outras ocasiões, e pelos que viviam em pecado à beira do caminho, leprosos, adoentados, cegos, coxos. É esse Jesus que hoje as mulheres devem se voltar, né? Não reivindicando uma falsa posição que mais as escraviza e menospreza e desvaloriza. Quer lutar por alguma coisa, luta para chegar na graça do Senhor Jesus, né? Para ter a graça do Senhor Jesus, não outras coisas. Verso 20: orem para que a sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Mesmo no clima ali ameno da Palestina, o inverno era inverno, né? Em alguns lugares mais altos tinha neve. Fugir numa situação dessa, num dia desse, seria complicado. Chuvas também, as estações, e aqui não iria ajudar em nada esses que estavam recebendo essa orientação. E agora uma outra orientação: orar para que a sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Não estava falando para orar para não ter tribulação, ela iria acontecer, né? E viajar no sábado era difícil, né? Os rabinos podiam não permitir a fuga no sábado, né? Uma pessoa, então ele iria se prejudicar, né? Apesar que alguns, numa situação de perigo, até permitia: vai, viaja, faz o que você quiser. Mas era difícil também, podia se acumular muito mais gente. O Senhor não só então avisa seu povo sobre as profecias escatológicas, sobre aquilo que vai ser inevitável, mas também Ele os adverte do que fazer para serem poupados. Coisas práticas. O Senhor nos ama de forma prática. Isso vale para todos os seus escolhidos. Isso vale até a sua volta. O Senhor não quer nenhum kamikaze, nenhum sacrifício. Eu vou morrer aqui, a não ser que você está morrendo por uma causa justa. Fugir não é covardia, não. Se proteger,
se defender. Verso 21, 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amados, entendamos aqui que Jesus está falando de uma tribulação que aconteceu, que caracterizou, que pontuou aqueles dias. 40 anos depois dele ter profetizado isso, aconteceu. O cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, tinha lá o nome, tinha para onde fugir, algo específico. E mais uma vez, aqueles dias, manifesta o Senhor a sua misericórdia e graça, um breve período de horrível angústia, sim, de horrível dor, sim, e que nunca aconteceu com Jerusalém desde sua origem. O mundo ali era deles, era a visão deles que eles tinham de mundo. Volta sempre para o todo. A pergunta dos discípulos se deu através da observação que eles falaram do Senhor sobre o templo. Então, estava ali falando sobre todo aquele contexto. 1 milhão de judeus mortos. Ah, mas já morreu mais no Holocausto. Falamos também em sermões anteriores que esses tipos de profecias que já aconteceram vislumbram também aquilo que ainda vai acontecer. Se você for lá, e nós não vamos, né, só para te instigar, Apocalipse 7, 14, se não me engano, lá sim é a tribulação que ainda vai acontecer. Onde fala, aqueles atribulados, os vindos da tribulação, não é dessa, é de uma outra que tem esses modelos para acontecer, só que numa escala maior. Aqui também se faz manifesto o amor, a misericórdia de Deus, tais dias não fossem abreviados, tais dias não fossem abreviados, não existiria judeu, não existiria a nação de Israel. Jesus prossegue, verso 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes milagres, sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui ele está repetindo aquilo que ele já disse anteriormente, perfeito? Né? Através aí dos versos anteriores, versos 5 até o verso 14, ele já falou, né, que iria surgir também esses. Em outras passagens também. Aqui em relação à queda de Jerusalém, é algo que se relaciona ao fim das eras, daquele formato de religião e de adoração a Deus. Jesus adverte aos seus discípulos e a nós, para a gente não crer em enganadores que iriam surgir. Já no tempo de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, surgiram vários. No livro de Atos nós temos alguns, né, que são adjetivados lá como mágicos, né, como querendo usufruir do poder da fé. Paulo e Pedro exortam esses, né? Judas vem nos falar desses. Pedro
também nas suas epístolas, nos advertindo. E se nós olharmos hoje para o mundo, quantos falsos cristos e quantos falsos profetas não só já surgiram, mas como ainda existem? Pensem nisso. E enganando, se possível, até os escolhidos, pretendendo ser Cristo. Alguns até sacerdotes, né? Até se vestem disso. Tem até uma casa parecida com o templo, né? Falsos profetas, esses sempre existiram e cada vez mais vai aumentar. Aqui a identificação, os eleitos, o que significa? É que é impossível ter sucesso, o esforço desses falsos cristos, desses falsos profetas, e enganarem os eleitos de Deus. Não vão. Se possível, enganaria até os escolhidos, os eleitos. Não vão. Vão tentar. Não vão. Não vão conseguir. Porque os eleitos de Deus são as ovelhas do Senhor, e as ovelhas do Senhor o ouvem e o seguem. Em outras palavras, o obedecem. Verso 25: vede que vô-lo tenho predito. Com muito amor aqui, o mestre faz a provisão para os seus discípulos, né? Dizendo o que vai acontecer. Então, quando a feroz tribulação chegar, eles não terão como dizer: que coisa estranha, nossa, que algo inesperado, eu pensei que o Brasil era para Cristo, ou o Brasil para Cristo, essas coisas, né? Não é, hoje não é de Jesus, no sentido, tudo existe para Deus, e é de Deus, e Ele não tem 1 milímetro que não tenha o controle, mas ser dele, se fosse, será que os governantes dessa terra seriam como são? Países poderosos que abominaram Cristo e a sua igreja, a perseguem, a subjugam. Nações poderosas fazem isso já há um bom tempo, e cada vez aperta mais. Recentemente destruíram as cruzes das igrejas, né? Nesse grande país, além de tirarem as cruzes das igrejas, faz tempo que o pastor, fazendo o seu sermão, tem que passar pelo governo, e ele olha tudo, isso sim, isso não, isso prega, isso não prega, e se não cumprir o que está lá, já tem os infiltrados, que na própria porta já leva o servo de Deus preso. É assim que acontece. Fora aqueles países que nem se pode citar o nome do Senhor Jesus. Será que a grande tribulação, ou essa tribulação de dias se torna tão grande, gigantesca, que tem se cumprido? Quantos anos países, principalmente comunistas, têm oprimido nossos irmãos? Vimos aqui o ano passado, e vamos ver ainda esse ano de novo, sobre o DIP, né, o Dia da Igreja Perseguida. Irmãos nossos que estão em cárcere, em campos de concentração, há mais de 30 anos. Você já parou para pensar o que significa isso na sua vida? Que grande tribulação, que grande dor, sofrimento. Mas aqui o Senhor fala: eu avisei. E assim, a gente não vai se perturbar quando essas coisas acontecem ou acontecerem com mais intensidade. Esse é o típico de sermão que esvazia a igreja.
Porque a gente mais é que se livrado, né? E aí uma das outras posições escatológicas, não vamos passar só um pouquinho. Olha, eu até também estou no desejo dessa turma, que seja, mas pelo que o relato bíblico, os fatos históricos e uma exegese mais apurada do texto diz, não. Verso 26, portanto, se alguém vos disser, olhem, ele está no deserto, não vão para lá, olhem, ele está dentro da casa, não creiam neles. É o que tem acontecido. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui entrando numa figura de linguagem, que se refere à vinda, o retorno do Senhor. Mas depois de tudo isso que aconteceu e ainda vai acontecer, o advento, a parousia, a sua segunda vinda, e aqui com qual propósito? Propósito de se cumprir as profecias, um Deus fiel que não pode mentir. O propósito de abençoar o seu povo com a sua presença e com o seu resgate definitivo. O sentido aqui da comparação é este: assim como o relâmpago produz um clarão, um resplendor tão brilhante que pode ser nitidamente visto, numa região grande, a gente não tem ideia da geografia de quando bate um raio lá, e esse raio ilumina quantos quilômetros ali ele pegou. Foi visto, e visto por muitas pessoas naquela região, de um extremo do céu ao outro. Assim a vinda de Cristo será de tal modo pública, que todo olho verá. Apocalipse 1:7. Mas como que vai se dar isso? A gente gosta de especular, né? Pensa só nisso. Você gosta de especular e ver filme de ficção, que eu também gosto. O Senhor tem todo o poder? Tem. Ele é aquele que já fez o impossível e tantas manifestações de prodígios, de poderes contra nações, contra a terra. Pensa no dilúvio, um evento mundial. A Pangeia está aí para provar. Cada vez a boa ciência está dizendo que é irrefutável. O dilúvio é irrefutável, ele aconteceu. Muitos só não sabem que foi o Deus, Criador do céu e da terra, que realizou. Quanto tempo dessa vinda? Quanto tempo dessa vinda? E aí o verso 28, o último verso que lemos: onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E aqui também demanda uma certa interpretação nessa figura de linguagem. Amados, este sermão escatológico de Jesus já se vai para quantos anos? Quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Quando Jesus proferiu esse sermão escatológico, já estamos chegando, ou passou de 2000 anos? Não, né? 2021, se do nascimento, ou já? Eu sempre erro esses cálculos. Se ele tinha 33 anos quando proferiu, mas enfim, é um tempo. E ele não voltou, o mundo não acabou, a igreja ainda está aqui. O Senhor não mudou, sua palavra não mudou, suas ordens não mudaram. A igreja continua pregando o evangelho. Como diz Apocalipse, o justo continua fazendo injustiça, e o justo continua vivendo na justiça.
Mas está chegando um dia onde o mundo moral e espiritualmente cada vez mais se degenera, ponto de se parecer como um cadáver apodrecendo. E aí só quem vive no mundo da lua, ou da carochinha, ou dos brinquedinhos de criança, não tem visto isso. Não entenda que eu sou um negativista. Pode me considerar como um realista. Mas eu não sou um negativista espiritualmente, não. Maranata, vem Senhor Jesus. Quer algo mais positivo que isso? Essa bendita esperança, não de me livrar da tribulação, mas de que eu estou livre da morte, como o hino na liturgia cantamos, e os cânticos também. Mas o mundo está em decomposição. Em outros termos, quando o Senhor julga que a taça, o cálice transbordou, aí vem o cálice da ira dele. E ele, então, voltando, porque a iniquidade está transbordando, como no tempo do dilúvio. Deus é assaz benigno, longânimo, infinito em misericórdia, mas não se zombe de Deus. Mas antes disso, Cristo, então, depois disso, né, quando chegar esse limite só Ele que sabe. Por isso que nós consideramos muitas religiões cristãs que tentam datar a volta de Jesus como seitas, né? Mormon já fez isso, né? Testemunha de Jeová parece que já, Adventista já, né? A Neuza Etioca, aquela maluca lá que veio da Igreja Batista, era uma boa missionária quanto missionária, também preveu. Talvez a geração de vocês aí não conhece, tem gente fazendo assim. Não aconteceu, só o Senhor sabe. Mas nós temos aqui os parâmetros, a palavra lá, virdes. Quando começarmos a ver isso com uma intensidade mais e mais, não é que surgiu a guerra ali, Jesus está vendo, se elegeu um presidente aqui, Jesus está vindo, se aconteceu uma catástrofe ali, Jesus está vindo. Quantas vezes você talvez já errou com isso? Não vem não, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para rolar, e a igreja aqui adorando, louvando, marchando em glória, obedecendo, batalhando. Então sua vinda, ela vai não só acontecer, mas se tornar necessária, quando, nessa dica aqui, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, o mundo podre. Amados, por intermédio desse sermão profético de Jesus, nós aprendemos que ocorreram tribulações, e grandes, com o povo da velha dispensação, povo judeu. Aconteceu. Sempre existiram anticristos, falsos profetas. Jesus sempre manifestou a sua graça e misericórdia aos seus eleitos. Independente das tribulações, dos sofrimentos pontuais ou históricos.
e que o mundo caminha para o fim. Nós estamos mais do que avisados. Qual a nossa atitude? Aguardar chorando? Aguardar no desespero? Na depressão? Eu até considero alguns preparos, né? Mas não vou compartilhar aqui. Talvez no Clube dos Homens a gente até brincou com isso. Mas o melhor preparo é se alegrar em continuar servindo e adorando o Senhor a despeito de tribulação, focando nele, na sua vinda gloriosa, em nosso eterno estado de bênção, que parcialmente já desfrutamos aqui, mas que um dia será pleno no céu. A tribulação final, durante a qual os perversos se sujeitarão aos filhos de Deus, nesse final e esse juízo preparado para eles, não para nós. Por isso é que esse sermão profético, nós teremos ainda alguns sinais a acontecer. Cantamos aqui, é só ler o restante do texto, verso 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Escureceu já o sol? Não. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Apesar desse cenário cataclísmico celestial, o que eu quero ver e vejo aqui, e gostaria que os irmãos vissem, não é a literalidade do que pode sim acontecer, mas sim vai acontecer por causa da volta daquele que é maior que o sol, e que as estrelas, e que a lua. Eu lembro de um maluco colega falando assim: isso aqui são os fogos de artifícios da vinda do Senhor. Eu nunca vi essa interpretação. E é claro que aqui também existe o próprio juízo de terminar, de acabar aquilo que já tinha começado, né? Estrela caindo. Ou um outro maluco, como discutimos hoje, né? O Senhor descrito por Daniel e também por Apocalipse, na visão de João, onde ele cai feito morto, a figura desse brilhava milhões de vezes mais do que o sol. Dá para imaginar isso? Uma luz ou alguém que brilha 1000 vezes mais do que o sol escurece, o sol some, né? Mas são interpretações bem malucas, especulativas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com o grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, eleitos, escolhidos, dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aqui sim o evento que aplaca toda a terra, toda a igreja se transformando em igreja gloriosa, toda a igreja militante, que agora deixa de ser militante e passa a ser igreja gloriosa. Que maravilhoso!
Esse é o foco do sermão da grande tribulação. É o ápice. O ápice não é a grande tribulação, o sofrimento que eu e você podemos ou não passar. Quem de hoje para amanhã, ou até esse dia chegar a morrer, está no céu, não vai passar. Apesar que também, até isso acontecer, sofreremos, continuamos a sofrer. Todo aquele que quiser viver piedosamente, vai ser perseguido, vai sofrer. Então foquemos na sua vinda, não nos terrores que vão acontecer antes de sua vinda. Aguardemos com esperança, serviço, adoração àquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande Senhor, o grande eu sou. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado, nos perdoe das nossas limitações, dificuldades e erros em interpretar, aplicar a sua palavra. Nos perdoe, ó Pai. Ajuda-nos a sermos sempre fiéis no compreender e compartilhar a sua palavra. Não que isso nos faça legalistas ou nos encha de orgulho humano, mas que de forma piedosa, com temor e temor, possamos tirar lições que nos santifique ainda mais, nos transforme, nos abençoe, até a sua vinda, não até a grande tribulação, até a sua vinda, porque o Senhor mesmo prometeu aquilo que também o Senhor ordenou, e de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós temos a sua companhia, o que de melhor poderíamos desejar ter? Temos o teu amor, a tua palavra, as tuas promessas, as tuas ordens. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos a viver com uma santa expectativa de um dia nos encontrarmos pessoalmente na pessoa do Senhor Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino número 297. Hino 297. E já impetraremos a bênção apostólica e nos despediremos. Sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo alcançarão seu reino, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Só pela graça, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o cordeiro vencedor, que pelo amor do Pai, Pai que nos escolheu, nos elegeu, nos deu para o Filho, e o Filho não rejeita nenhum daqueles que o Pai o dá, e que assim nos selou com o Santo Espírito da promessa, aquele que nos consola, que nos alegra, que nos dá a comunhão com o Pai e uns com os outros, que todo o poder que emana do Trino Deus esteja e repouse sobre os seus filhos, seus escolhidos e eleitos, até a sua volta. Amém. 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 Podeis assentar. Esse culto está encerrado aqui. Por alguns segundos ainda, enquanto toca o teclado, medite